Vamos para a palavra que Deus vai operar com essa palavra curando. Ele me deu uma palavra de cura. Ele me deu uma palavra de ânimo. Ele me deu uma palavra nessa madrugada que vai dar ânimo a você, que vai aumentar a tua fé e que vai fazer milagre. Louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas. Amém. Sejam todos bem. E Deus me deu uma palavra aqui que está em Atos capítulo 3. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor venha curar nesta madrugada através dessa palavra. Que o Senhor venha te dar vida e vida com abundância. Se você crê, você recebe milagre. Jesus era muito claro quando ele curava. Ele sempre falava: se tu creres, será curado. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que nós possamos entender a palavra de Deus e que Deus use meu coração e minha boca para falar. Se for eu mesmo, que Ele me cale, mas que eu abra minha boca para que Ele fale e te abençoe e te cure, te liberte e te salve, começando por mim, porque a palavra salva a mim como salva vocês. A palavra cura a mim como cura vocês. Amém? A cura do aleijado. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, gente. Vamos lá receber nossa bênção através da palavra de Deus? E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Então Pedro e João, os apóstolos, discípulos de Jesus, eles iam ao templo para orar na hora nona. Olha o poder da oração. Então, se você quer milagre, esteja em oração. Se você quer ver sinais e maravilhas, se você quer mudança de vida, você precisa orar. Nós precisamos orar, gente. Nós precisamos ter vida com Deus. O que é oração? A oração é uma conversa com Deus. A oração, louvado seja o nome do Senhor, é você pedir socorro de Deus. A oração é você estar em busca desse Deus que pode fazer milagre. A oração, ela te renova. A oração, ela te cura. A oração, ela te livra. A oração, ela vem e trabalha no teu coração, trabalha na tua família. A oração, ela opera sinais e maravilhas. Foi através de oração que o Senhor Jesus fez muitos milagres. Ele ia para o monte, ele orava em secreto, ele disse para os seus discípulos, para que os discípulos orassem pelo menos 1 hora. A resposta de Deus tem cura para a tua vida, tem cura para a minha vida, tem agir de Deus para a nossa vida. E eles iam para o templo orar. Pedro e João iam para o templo orar. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Interessante que na porta do templo, esse homem que era paralítico, era coxo, ele era colocado na porta do templo. Interessante que as pessoas não colocavam ele dentro do templo, ele era colocado na porta do templo. Esse homem, ele não tinha pensamento de querer a sua cura. Ele tinha pensamento o quê? De ter apenas o sustento. Ele estava na porta do templo pedindo esmola, pedindo moedas para quê? Para alimentar-se, porque a moeda que ele era depositado a ele ajudaria ele para alguma coisa. Mas ele não tinha entendimento que ele poderia ser curado. E é isso, gente, que nós temos que ter entendimento. Que nós temos um Deus não só para a nossa necessidade financeira, mas nós temos um Deus que pode nos curar, nós temos um Deus que pode nos libertar, nós temos um Deus que pode fazer todas as coisas. Só que este homem, esse paralítico, ele não tinha o entendimento que ele podia ser curado. Ele era, além de ser coxo, paralítico, ele era cego de entendimento. E nós temos que ter esse entendimento que o poder de Deus, ele pode te curar, ele pode me curar. Louvado, a palavra de Deus te cura. Por quê? Porque Pedro e João, eles deram uma palavra. Pedro deu uma palavra para o coxo. E o que foi que aconteceu? Aconteceu um milagre. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus, ela faz milagre em nossas vidas. Mas nós não temos entendimento que uma palavra de Deus pode te curar, pode te dar a vitória.
Então esse paralítico não tinha entendimento que ele podia ser curado. Ele não tinha o quê? Entendimento que a vida dele poderia ser mudada. Louvado seja o nome do Senhor, mas a misericórdia de Deus Altíssimo enviou os seus apóstolos a entrar no templo para orar e a o quê? A curar aquele paralítico. Então que o Senhor vá ao teu encontro e envie pessoas ao teu encontro para ser pessoas que curem a tua vida, que cure a tua vida, que cure você da situação que você está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje o que nós precisamos são de pessoas que venham com a palavra de Deus. Para quê? Para nos curar, para nos ajudar, para nos dar ânimo, para nos libertar, para nos salvar, porque a palavra cura, liberta, salva, restaura, a palavra muda a nossa vida, a palavra aumenta a nossa fé, a palavra nos dá ânimo, e nós precisamos de pessoas que venham com a palavra de Deus na nossa vida. Escute o quê? Perdão que eu estou um pouco resfriada, né? Por causa desse tempo. O qual, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Ele pediu esmola de Pedro e João. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha que maravilha. A autoridade dos discípulos. A autoridade dos apóstolos. Olha a autoridade daqueles que têm Deus na sua vida. Olha a autoridade daqueles que têm Jesus na sua vida. Eles disseram para ele: olha para nós. Olha para nós. E o que aconteceu? Ele olhou para eles. E esperando receber deles alguma coisa, ele esperava receber uma esmola, né? Olha só o que aconteceu. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro. Mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. Observe muito, muito esse versículo. Os discípulos, os apóstolos, constituído por Jesus, levantado por Jesus, quando Jesus não estava na terra, ele levantou Pedro, ele levantou João. E o que foi que Pedro e João disse? Não tenho ouro e nem prata. Não foi isso que ele disse? Porque tem gente aí falando para você que você tem que ser próspero, que você tem que ser rico, que você tem que ter dinheiro, não é isso? Tem pessoas aí colocando no teu coração que a riqueza ela é prioridade na tua vida. Tem pessoas pregando para que você apenas tenha entendimento de ser próspero. Então aqui, Pedro e João, ele disse que não tinha ouro nem prata. Eles não tinham o quê? Prosperidade. Não é isso? Não é isso que Pedro e João não tinham, gente? Ele falou aqui bem claro para esse pedinte: não tenho ouro nem prata. Olha aí. E por que muitos estão dizendo para você que Jesus ele veio para te dar o tesouro da terra? Se você estudar a Bíblia, quem prometeu o tesouro da terra foi Satanás. Se você estudar a Bíblia, o Senhor fala: onde está o teu coração? O teu coração está nas moedas ou o teu coração está no céu? Então aqui Pedro e João, usado por Deus, constituído por Deus, constituído por Cristo, ungido por Cristo, levantado por Cristo, ele disse: não tenho ouro nem prata. Maravilha, né? É maravilhoso? É? Sabe por que é maravilhoso? Olha aqui. E tomando pela mão, olha só, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. E o que o Senhor veio dizer com esta passagem? Porque tem muitas pessoas que não estão precisando de ouro nem prata, não estão precisando do dinheiro, mas estão precisando ser curado do câncer, ser curado do HIV, ser curado do coração, ser curado do rim, ser curado da paralisia, ser curado da depressão, ser curado da opressão, ser curado da miséria, ser curado das aflições, ser curado do vício, ser curado do álcool. Tem muitas pessoas que estão precisando de uma cura, que essa cura tudo
não vai conseguir através do ouro nem da prata. E eles tinham aqui o que o ouro e a prata não dá. Eles tinham Jesus e o que aconteceu? E ele pegou, tomando pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornou, os seus tornozelos firmaram. E esse Jesus está aqui para segurar na tua mão e te levantar. Eu também não tenho ouro nem prata, gente. Mas o que eu tenho? Eu tenho Jesus, o Nazareno. Eu tenho Jesus na minha vida porque está aqui para dar para vocês. Eu tenho Jesus na minha vida que está aqui para curar vocês. Eu tenho Jesus na minha vida para segurar na mão de vocês e colocar vocês de pé. Eu tenho Jesus na minha vida para firmar os pés de vocês na rocha, no caminho, na verdade e na vida. Eu tenho Jesus na minha vida. Você pode dizer, eu tenho Jesus na minha vida. Você pode escrever aí na live, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Jesus, que vale muito mais do que o ouro e do que a prata. Você pode aí escrever nessa live, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho Jesus que cura, que salva, que liberta. Eu tenho Jesus que multiplica o pouco. Eu estava ontem orando, Senhor, obrigado que tu me multiplica o pouco. Eu ganho tão pouco, mas tu multiplica esse pouco. Sabe por quê? Porque você tem Jesus na tua vida. O que você precisa não é do ouro e da prata. Você precisa ter Jesus na tua vida, porque se você tem Jesus na tua vida, Ele vai cuidar de você, Ele vai te dar o que tu precisa, Ele vai te sustentar, Ele vai suprir tua necessidade, Ele vai fazer ter entendimento que você é feliz com pouco. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Jesus na minha vida. E Jesus vale muito mais do que o ouro e do que a prata. Mas tem pessoas ensinando para você que o ouro vale muito mais do que Jesus. Tem pessoas ensinando para você que o dinheiro vale muito mais do que a tua salvação. Tem pessoas ensinando para você que a prosperidade é a prosperidade. Se você só tem Deus na vida, se for próspero. Se for próspero. E eu vou dizer uma coisa para você, quando Deus nos prospera, é para ajudar os necessitados. Quando Deus nos prospera, é para ajudar aqueles que precisam. Quando Deus nos prospera, gente, não é para a gente viver nas riquezas, no bem bom, não. E quando Deus nos prospera, lembra? Porque Deus prosperou José. Foi para José alimentar os famintos, foi para José ter alimento para aquele povo dele e o povo do Egito. Foi para isso que Deus prosperou a José. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que você tem? Por que você está triste? Porque você não tem dinheiro? Porque você não tem a casa própria? Por que você está triste? Porque você está desempregado? Por que nós temos ficado tristes? Porque nós não temos bens materiais? Por que nós temos ficado tristes? Pedro e João, eles não tinham ouro nem prata, mas eles tinham Jesus. Então, se nós temos Jesus, gente, nós temos o tesouro do céu. Mas só que muitos não querem Jesus. Muitos querem o tesouro da terra, com o melhor dessa terra, comer do bom e do melhor. Querem ser reis, querem ser governadores. Meu querido, nós estamos no Novo Testamento. O único rei que foi levantado no Novo Testamento do povo de Deus foi Jesus. Você acha que vai ser levantado outros reis no povo de Deus? Não vai mais não. O rei que foi se levantado no Novo Testamento foi Jesus. Se você estudar a Bíblia, os discípulos, eles não foram levantados como reis. Eles eram discípulos, apóstolos, eles eram o quê? Seguidores de Cristo, os mesmos passos de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o povo só quer viver o Velho Testamento. Mas o povo não quer viver a nova aliança. O povo não quer viver o Novo Testamento. O povo não quer prosperar para ajudar os pobres. O povo, ele quer prosperar para viajar, para ter um monte de casa, para ter um monte de roupa, para ter sapato de marca, bolsa de marca, para ter roupas de marca, para ter mansões, carrões, não é verdade? O povo quer prosperar para si e não para ajudar os outros. E não para fazer aquilo que os discípulos faziam. Por que os discípulos não tinham ouro nem prata? Porque tudo aquilo que era depositado para os discípulos era para ajudar órfãos e viúvas e necessitados.
Os discípulos não acumulou tesouros. Por isso que Pedro disse: eu não tenho ouro nem prata, porque tudo aquilo que era colocado. Quem disse que as pessoas não ajudavam a obra? As mulheres ajudavam a obra, as Dorcas ajudavam a obra, o povo traziam as primícias para os discípulos. Mas o que acontecia? Os discípulos ajudavam órfãos e viúvas e necessitados. E por isso eles não tinham ouro nem prata. Era por isso que ele falou aqui: para esse mendigo não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus. Levanta e anda. Levanta e anda. E ele segurou na mão daquele paralítico, daquele coxo, colocou ele de pé, e o tornozelo dele foi firmado. Que teus pés sejam firmados no caminho de Jesus. Que os nossos pés, que o Senhor toque na tua mão, você que está aí sem firmeza na fé, sem firmeza no caminho da verdade e da vida, você que está pensando em desistir da caminhada, você que está pensando em se afastar do caminho, você que está pensando em voltar para o mundo, Jesus veio aqui com essa palavra te firmar, segurar na tua mão e não deixar você desfalecer. Jesus veio aqui nessa palavra falar para mim e para você o que é importante nós termos ele. Porque se nós temos Jesus, há um tesouro no céu para mim e para você. Se nós temos Jesus, há uma casa própria para mim e para você. Se nós temos Jesus, há uma liberdade para mim e para você. Se nós temos Jesus, há o reino de Deus para mim e para você. Mas sem Jesus, meu querido, minha querida, você vai perder o reino de Deus. Você vai perder a tua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, entendemos a palavra de Deus. O que é importante na nossa vida não é a prosperidade. O Senhor sabe que você precisa comer, que você precisa se vestir. O Senhor sabe das tuas necessidades e Ele sempre virá com providência. Porque Ele disse para nós não ficar preocupados com o que vestir, com o que comer, não ficar ansiosos. Ele vai vir com providência. A única coisa que nós temos que nos preocupar é estar no plano da salvação, é estar no caminho da verdade, é ter Jesus no nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro e João, eles tiveram esse entendimento. Eles não tinham ouro nem prata, eles trabalhavam para Jesus, eles trabalhavam na obra, eles trabalhavam por amor e não por dinheiro. A gente vê pessoas que trabalham por dinheiro, fecha a live porque ninguém dá um presente. Quantas pessoas que levaram o evangelho pararam de levar o evangelho, trocaram o seu trabalho. Pessoas que desistiram de fazer live porque não foram abençoados, porque não ganharam presente, porque nem teve nenhum patrocinador. Então isso eram pessoas que levavam o evangelho por causa de quê? Por causa do dinheiro. Eu não vou levar o evangelho porque eu numa live, porque ninguém me patrocina, porque ninguém me presenteia. Meu querido, minha querida, eu não tenho ouro nem prata, eu posso continuar não tendo ouro nem prata, mas o que eu quero ter é Jesus, e o que eu tenho para dar para vocês é Jesus. E este Jesus é tudo que nós precisamos ter. Porque com Ele nós somos filhos de Deus, com Ele nós somos salvos, com Ele nós viveremos o reino de Deus, com Ele nós receberemos a nossa recompensa, a nossa herança, com Ele nós seremos vencedores, não perdedores. Louvado seja o nome. Tem pessoas dizendo que você é um perdedor. Por quê? Porque você não tem riqueza. Não é isso? Os pobres são olhados com desprezo. Os pobres, eles fedem, eles não sabem comer, eles não sabem falar, eles não sabem se comportar. Não é assim que dizem? É assim que dizem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ser tudo isso na boca e na visão deles. Mas para Deus você é o escolhido de Deus. Mas para Deus você é uma escolhida de Deus. Mas para Deus você é um adorador de Deus. Mas para Deus você é aquele que caminha com Ele. Mas para Deus você é um salvo. Mas para Deus você é uma autoridade na terra. Mas para Deus você é aquele que Jesus deu a vida dele por você e por mim. Louvado seja o
nome do Senhor. Não se importe com o que as pessoas dizem quem você é, mas se importe com o que Deus diz quem você é. Não dê ouvido às pessoas que falam mal de você. Dê ouvido à palavra de Deus que fala de você, que você é um escolhido do ventre da tua mãe, do ventre da tua mãe. Você foi formado, foi escolhido para adorar a Deus, para ser usado por Deus, para ser representante de Deus, para ser aquele condutor da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor não mandou a gente ser condutor do tesouro, não. O Senhor não mandou a gente ser condutor de prosperidade, não. O Senhor nos mandou ser os condutores da glória dele. Louvado seja Deus. Louvado e agradecido seja Deus e exaltado seja Deus. Então, o Senhor está aqui segurando na tua mão e na minha mão. Isso é profético, gente. Isso é para quem crê. Eu estou orando pela minha saúde, né? E eu orando pela minha saúde, Deus me deu essa palavra. Deus me deu essa palavra. E eu quando chegou essa parte aqui, e que Pedro segurou na mão do paralítico e ajudou ele a levantar, e o tornozelo dele foi levantado, o que foi que aconteceu? Eu profetizei na minha vida: Senhor, o Senhor está segurando na minha mão e eu me levanto. E eu me levanto, o Senhor está segurando na minha mão e está me colocando de pé. Louvado seja o nome do Senhor. E eu me levantei da minha oração, profetizando para mim que o Senhor estava me levantando. E eu estou aqui hoje novamente na madrugada. Receba a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba o toque da mão de Deus, te levantando dessa situação, te levantando da enfermidade, te levantando dessa vida financeira que você vive, te levantando dessa vida sentimental que você vive. E o Senhor veio aqui te colocar de pé. O Senhor veio aqui nessa palavra, eu creio que não tem ninguém paralítico aqui. Mas o Senhor veio aqui com essa palavra para te levantar e te colocar de pé, para firmar os teus pés. Você que estava pensando em desistir, afastar do caminho do Senhor, em parar, o Senhor veio aqui: ei, levanta. Eu seguro tua mão e tu vai andar novamente. Eu seguro na tua mão e tu vai andar comigo. Eu seguro na tua mão porque o que tu precisas é de mim. Louvado seja o nome do Senhor e agradecido. Então, o Senhor Jesus, Ele está aqui. E Ele veio segurar na tua mão e na minha mão. Ele veio nos colocar de pé. Ele veio te colocar de pé na oração. Ele veio te colocar de pé na fé. Ele veio te colocar de pé no caminho da verdade e da vida. Quantos caíram no caminho? Quantos estão caídos no caminho? Quantos estão ali paralíticos pedindo oração porque não consegue mais orar? Mas o Senhor veio aqui, te colocar de pé. Hoje você vai sair das condições de pedir oração e vai se levantar como aquele que ora, como intercessor, como uma intercessora. Hoje o Senhor veio aqui te tirar dessa condição de pedir oração e para que você se levante orando por vidas. O Senhor veio aqui para te colocar de pé, para me colocar de pé. Louvado seja o nome. Ele segura na tua mão. Nunca esqueça isso, que o Deus segura na tua mão. É Deus que não deixa você desistir, é Deus que não deixa você parar, é Deus que não deixa você ficar prostrado, é Deus que não deixa você parar na caminhada. É Ele que te levanta nas madrugadas, é Ele que te levanta na fé, é Ele que te levanta nos momentos mais difíceis. Quando você diz: não aguento mais, Ele vem: ei, eu estou aqui segurando na tua mão. Quando você diz: não, Senhor, eu vou desistir, Ele vem e diz: eu estou aqui segurando na tua mão, não desiste de você. Quando você diz: Senhor, eu vou parar, não, tu não vai parar, tu vai caminhar comigo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e crente não fica parado. A palavra de Deus, ela é água, e água parada, ela cria lodo, a água parada, ela apodrece, e nós não podemos ficar parados. Louvado seja o nome do Senhor. Vai na tua pouca força, vai se arrastando, mas não fica parado. Se você consegue orar apenas 15 minutos, ora 15 minutos, depois você já ora 30, depois você já ora 1 hora, depois você já tem que continuamente estar em oração. Louvado seja o nome. Se você lê um versículo, oh meu Deus do céu, mas não fica parado. Quando pensa que não, você já está lendo um capítulo. Quando pensa que não, você já leu o Novo Testamento todo, mas não fica parado, porque Jesus na tua vida não vai deixar você ficar parado.
A misericórdia dele não deixa nós ficarmos parados. A misericórdia dele não deixa nós ficarmos prostrados. Ele nos levanta. Ele levantou Davi, ele levantou Daniel, ele tirou Daniel da cova, ele tirou José da cova, ele tirou Davi, louvado seja o nome do adultério, ele tirou, louvado Sansão, louvado da vergonha. Ele mudou a história de Esté, ele mudou a história de Ruth, ele mudou a história, louvado seja o nome de Débora, ele mudou a história, louvado seja o nome do Senhor de Raabe, ele mudou a história de Zaqueu, ele mudou a história, louvado seja o nome do Senhor, e agradecido do ladrão que estava com ele na cruz, e ele estar aqui para mudar a tua história e minha história, ele estar aqui no meio de nós, ele estar aqui conosco. Dá para nós entendermos isso, que o Senhor está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós precisamos não é do ouro e da prata. O que nós precisamos é de Jesus. Porque as pessoas estão aí pregando, te ensinando que o que você precisa é prosperidade. Mas são poucos que dizem que o que você precisa é de Jesus. O que nós precisamos é de Jesus. O que nós precisamos é do tesouro do céu e não do tesouro da terra. Porque o tesouro da terra roubam, a traça destrói. E está até perdendo o valor. O tesouro da terra está perdendo o valor. Você sabe disso, não é verdade? A gente está vendo aí as guerras das nações, a qual o dinheiro está ficando cada vez mais desvalorizado. Por isso que Pedro e João disseram, eu não tenho ouro nem prata. O ouro e a prata não têm valor, eles perdem o valor. Eles perdem, mas Jesus não perde o seu valor. Jesus não perde o seu valor. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor e Filho de Deus, o Filho do Homem. Foi aquele que nos deu valor, que te dá valor. Foi aquele louvado. Jesus é aquele que cura, aquele que não pode pagar uma clínica, que não pode ter o melhor médico. Aí Jesus chega, minha filha, não te preocupa não. Tu não tem um plano de saúde, mas tu me tem. Tu me tem e eu te curo. Isso é profético, gente. Isso é para quem crê. Quantas pessoas não estão aí esperando a cura? Quantas pessoas estão aí querendo ser consultados por bons médicos? Mas você não tem dinheiro para chegar a esses médicos. Eu quero dizer para você que para você chegar a Jesus, você não precisa de dinheiro. Louvado seja o nome, agradecido, exaltado seja Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, estava enferma. Tinha gastado tudo com os médicos. Não foi isso? Foi isso que aconteceu. Ela chegou e disse que tinha gastado tudo com os médicos. Ela chegou com Jesus, ela sabia que Jesus estava curando os enfermos e ela, com a fé dela, disse, se eu tocar na orla dele, eu serei curada. Olha a fé daquela mulher. Ela não pagou nada para Jesus e ela saiu de lá curada. Louvado seja o nome. Dá para você entender isso? Você pode não ter o dinheiro para ter o melhor médico, mas você tem Jesus para te curar. Louvado seja o nome. Graças a Deus, aqueles que têm os melhores médicos. Mas nós não temos os melhores médicos, nós não temos condições para ter um convênio particular, mas nós temos Jesus que nos cura de graça. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele sabe as tuas condições e as minhas condições. E que nós, por isso que Ele disse, Pedro e João, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Jesus. Eu não tenho ouro nem prata para comprar o teu alimento, mas eu tenho Jesus para te curar, e tu vai andar, e tu vai trabalhar, e tu vai poder te sustentar. Porque é isso que Jesus faz. Ele faz a gente andar, ele faz a gente caminhar, ele faz a gente ser seguido, dirigido por ele. Ele tira a gente das situações mais difíceis e coloca os nossos pés na rocha. Ele firma os nossos pés. Ele firma nossos pés na fé, no caminho da verdade e da vida. Louvado seja o nome, agradecido é o nome do Senhor. E aí o que aconteceu? E saltando ele, pôs-se em pé. Saltando ele, pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Interessante. Quando ele recebeu o milagre, aí ele entrou no templo. Olha aí. Antes que ele não tinha um milagre, ele vivia na porta do templo pedindo. Se colocavam ele na porta do templo, com certeza era ele que pedia,
né? Me coloque na porta do templo para me pedir para me ter o que comer. Mas é interessante que ele nunca pediu para ser colocado dentro do templo, né? É por isso que tudo é entendimento. Ou eu quero o ouro e a prata, ou eu quero Jesus. Ou eu quero o ouro e a prata, ou eu quero Deus. Ou a minha fé está no dinheiro, ou a minha fé está em Deus. Ou a minha fé está naquilo que eu entendo, ou a minha fé está no entendimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois que ele recebeu o milagre, para onde que ele foi? Para dentro do templo. Porque o milagre faz isso. O milagre nas nossas vidas nos leva a adorar a Deus. Por isso que Jesus nunca deixou de fazer milagre. Por isso que Deus nunca vai deixar de fazer milagre. Ele sabe que muitos irão adorá-lo pelos sinais. Tanto é que quando Jesus pregava os discípulos, ele disse aos discípulos: vós estáis comigo pela palavra que foi pregoada, mas uns virão pelos sinais. Que sinais são esses? Os milagres. Esses são os sinais que pessoas se chegaram a Deus por causa de um milagre. Eu tenho um exemplo na minha casa. A minha filha entregou seu coração para Jesus por causa da cura do meu neto, que era paralítico. Jesus colocou meu neto para andar. Com anos de idade, ele foi para a cadeira de roda, andava perfeito, estudava. Houve uma maldade que foi feita para minha filha e ela pegou no meu neto. E o que aconteceu? O meu neto foi para a cadeira de roda, gente. E o que aconteceu? Orando, jejuando, chorando, buscando a Deus, madrugada, vigílias, orações, jejum, humilhações. 3 anos e meio, gente. Quando foi no último propósito que eu fiz pelo meu neto, Jesus entra na minha casa e limpa o caminho. O Senhor foi limpando. O Senhor foi tirando tudo. E quando pensou que não, Deus levantou o meu neto. Deus usou a minha vida e disse para ele: meu filho, Jesus disse que tu já anda, tu só tem medo. Levanta e anda, vem aqui com a vovó. E o meu neto levantou e andou e veio na minha direção. E através disso, a minha filha entregou sua vida para Jesus. Então, através daquele sinal, eu tenho vídeo no YouTube, tá lá a foto do meu neto. As pessoas que andaram comigo viram meu neto. As pessoas sabem que o meu neto é um milagre. Então, por causa daquele sinal, até hoje minha filha serve a Jesus. Até hoje. Ontem nós estávamos conversando, orando juntas pelo telefone. Louvado seja o nome do Senhor. Então é assim, tem pessoas que vêm a Cristo pela palavra, mas tem pessoas que virão a Cristo pelos sinais, e Ele não vai deixar de fazer sinais. Ele está fazendo sinais aqui. Tem pessoas sendo curadas aqui, tem pessoas sendo tocadas por Jesus, tem pessoas sendo levantadas aqui, tem pessoas que o Senhor está te tocando, te livrando, te curando, te libertando, te salvando. Tem pessoas que o Senhor está aqui operando. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai glorificar o nome de Deus. Porque esse paralítico entrou para o templo e glorificou o nome de Deus. Olha só. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. É isso que as pessoas vão ver. Vão ver o teu milagre. Você recebe? Eu recebo. As pessoas vão ver o meu milagre. Você recebe? As pessoas vão ver o teu milagre. Escreva aí. As pessoas vão ver o meu milagre. A minha família vai ver o meu milagre. Porque todo o povo viu andar e louvar a Deus. Receba essa palavra para você. Isso é profético. Isso é profético. O Senhor está falando. Ei, o povo vai ver o teu milagre. Ei, o povo vai ver o teu filho sair das drogas. Ei, o povo vai ver o teu filho sair do tráfico. Ei, o povo vai ver você empregado. Ei, o povo vai ver, louvado seja o nome, a tua família vai ver e você vai glorificar o nome de Deus. E eu recebo para minha vida. Todos verão o meu milagre. Maravilha, Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola. Deus vai te tirar dessas condições que você está.
Deus vai nos tirar das condições que nós estamos. Este homem estava lá pedindo esmola, você está pedindo oração, você está pedindo alguma coisa, você está pedindo alimento, você está pedindo socorro, você está pedindo alguma coisa de alguém. Mas o Senhor veio aqui mudar a tua história. O Senhor veio aqui a mudar a tua história. Quem sabe você está pedindo ajuda de pessoas, as pessoas fingem até que não ouvem. Quem sabe você está pedindo ajuda das pessoas, as pessoas fingem que não entendem. Mas eu quero dizer para você que Jesus te entende. Eu quero dizer para você que Jesus te ouve. Por isso que no início da live eu disse para você, entra no secreto, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora, que o Senhor que te ouve secretamente vai te responder. Às vezes você está falando com pessoas que não estão te ouvindo, que não estão te entendendo, que não estão te ajudando. Para de falar com essas pessoas. Para de falar com essas pessoas. Fala com aquele que tem milagre para te dar. Para de falar com aqueles que não te entendem. Se eles não te entendem, então deixa eles. Deixa eles. Não fala mais com eles. Vai falar com Jesus que ele te entende. Fala com Jesus que ele te responde. Fala com Jesus que ele te ouve. Fala com Jesus que ele te dá atenção. Fala com Jesus porque ele tem milagre para você. Você está falando demais com teu marido. Você está falando demais com teus filhos. Você está falando demais com teus amigos. Quem sabe você está falando demais com teu pastor, com teu líder. Quem sabe você está falando demais com teu chefe. Para de falar com eles. Eles estão fingindo que não entendem. Eles estão nem tão fazendo caso por você. Fala com Jesus que ele vem, te cura, muda a tua história. Ele vem e faz milagre. E aqueles que não te deram ouvido, e aqueles que não te entenderam, e aqueles que não te deram atenção, vai ver o milagre que Jesus vai fazer na tua vida. E eu creio. Tem pessoas que não me dão atenção. Tem pessoas que não me dão ouvido. Tem pessoas que não me entendem. Mas elas vão ver o milagre que Jesus entregou na minha vida hoje. Dá para você escrever aqui? Essas pessoas que não estão me ouvindo, essas pessoas que não estão me entendendo, elas vão ver o milagre que Jesus está me entregando nesta manhã. É para quem crê, gente. Milagre só acontece na vida daquele que crê. Porque se você não crê, né, não tem como Deus operar. Os milagres acontecem na vida daquele que crê. Senhor, eu creio. Eu tomo posse dessa palavra e eu vou viver esse milagre. E eu vou viver essa promessa. E eu vou viver essa palavra, gente. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Nós temos que entender que nós temos que tomar posse da palavra e viver a palavra. A palavra de Deus é para nós sermos vividas, gente. Não é só para ler, não é só para decorar, não, é para a gente viver a palavra de Deus. Viva de milagre, viva de milagre. Hoje o Senhor veio aqui com essa palavra dizer para mim e para você, viva de milagre. Eu vivo de milagre. Eu digo isso para minha família. Eu vivo de milagre, eu sou um milagre. Dá para você escrever aí, eu sou um milagre. Nesse mundo de aflições, nesse mundo de maldade, nesse mundo no qual o amor se esfriou, dá para você colocar aí, eu vivo de milagre, eu sou um milagre. Quantos livramentos Deus tem te dado que você nem sequer imagina. Jesus não me deixa ficar prostrada, sempre Ele me levanta e Ele está aqui para te levantar. Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Jesus para dar para vocês. E Jesus vale muito mais do que o ouro e do que a prata. Jesus vale muito mais do que os nossos sonhos. Jesus vale muito mais do que os nossos projetos. Jesus vale muito mais do que a riqueza desse mundo. Jesus vale muito mais, louvado seja o nome do Senhor, do que você pode imaginar que é valioso para você nessa terra. Jesus vale muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. E conheci-o, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo, ficaram surpresos, né? E assombrados pelo que lhe acontecera. Mas não interessa como eles vão ficar. O que interessa é que você recebe o teu milagre.